Olá, sou Ronildo Silva, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que está muito em alta aí, está sendo bem procurado, bem discutido, que é sobre tráfego pago. Agora eu vou trazer uma abordagem um pouco diferente. É assim, no meu ponto de vista, apesar de ser um assunto que está muito em alta, ainda existem muitas pessoas que não têm noção de como o tráfego pago pode contribuir para o negócio delas. E às vezes ela vê alguém falar, até alguém abordar querendo oferecer o serviço, mas muitas vezes ela fica desconfiada, não sabe ali se realmente aquilo é interessante, até porque vai haver um investimento financeiro, e aí surgem algumas dúvidas. Então o objetivo desse vídeo aqui não é focar nas ferramentas, a gente não vai abrir aqui tela de Facebook, de Google, de LinkedIn para mostrar as funcionalidades dentro da ferramenta. Eu acredito muito que ainda existe muita dificuldade nas pessoas em bolar uma estratégia, de pensar, de entender o que a ferramenta possibilita e de como aproveitar essas funcionalidades que a ferramenta tem. Então, o que eu quero trazer justamente é essa linha de raciocínio, uma linha lógica que as pessoas consigam compreender de forma macro ali e possam tranquilamente montar uma estratégia aí de tráfego pago, de anúncio online, e nessa estratégia vai definir qual é a ferramenta que vai ser utilizada. Esse vídeo é para você que tem algum negócio ou de produto ou serviço, seja principalmente negócios locais, e você quer investir em anúncio online porque você ouviu alguém falar que é interessante, ou você está pensando ali se realmente pesquisando se é algo que é bacana, ou se você até sabe que é algo interessante, já conhece algumas coisas das ferramentas, mas ainda está com alguma dificuldade de montar uma estratégia. Então, nesse vídeo aqui, você vai conseguir ter esse fluxo, essa linha de linha muito clara aqui de raciocínio. A gente vai discutir também sobre alguns termos que vai ficar muito tranquilo isso para você. É para você também que é gestor de tráfego e quer uma ferramenta que você possa utilizar com seu cliente para montar uma estratégia ali de forma visual, de forma colaborativa. Esse vídeo também aqui vai servir muito para você e também para você que tem um negócio e está querendo contratar um gestor de tráfego. Às vezes você não tem essa noção realmente dessa visão estratégica, com o apoio do gestor de tráfego, junto com essa ferramenta, vocês vão conseguir dialogar e montar a estratégia ali tranquilamente, tá bom? Então vamos lá, espero que seja realmente um conteúdo interessante para vocês. Eu acredito que sim, com certeza vai agregar e vocês vão sair daqui com a ferramenta aí muito poderosa para poder ser utilizada. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Então, o título da apresentação é basicamente esse aqui: crie coincidências, não espere oportunidades. Ao longo aqui dessa aula, vocês vão entender o motivo desse título, por que crie coincidências e não espere oportunidade, mas adiantando um pouco, é basicamente assim: a gente posta os conteúdos lá nas redes sociais, a gente, de forma orgânica, como a gente chama, e esse conteúdo é distribuído pela rede, mas tem algumas limitações, e é muito no sentido de que a gente fica esperando ali alguém visualizar o conteúdo, de alguém de alguma forma encontrar aquele conteúdo, a gente fica esperando surgir as oportunidades. Mas quando você parte para os anúncios online, você parte para fazer o tráfego pago, você começa a criar coincidências, porque você começa a comunicar diretamente com o público que você deseja, você começa a ir até o público e aquele público começa a enxergar que você está comunicando com ela e de certa forma você acaba atraindo e convertendo isso em vendas em algum momento. Então vocês vão ver que o processo do tráfego pago ele é muito interessante porque ele traz algumas possibilidades de forma que a gente personalize e vá atrás do cliente ideal, do cliente que a gente deseja, e por isso a gente cria as coincidências e não fica esperando as oportunidades. E a gente vai falar também sobre essa ferramenta que eu disse, que é o Canvas do tráfego pago para negócios locais, uma ferramenta visual, colaborativa, onde você vai poder montar suas estratégias, seja você mesmo, sozinho, ou até com seu gestor de tráfego aí, com a pessoa que esteja atuando com você, né, nessa estratégia. Então, o que é tráfego pago? Vamos falar assim, o tráfego pago de uma forma bem simples. Entenda que você tem uma loja, você tem um perfil, você tem uma página, você tem um direct, você tem ali o seu WhatsApp e você quer fazer com que as pessoas te encontrem, te visualize e converta no objetivo que você deseja. Se é que as pessoas visualizem sua marca, interaja, comente, compartilhe, ou se você quer que as pessoas entrem em contato através do direct WhatsApp, compre ali, vá para a loja virtual e compre. Então você precisa atrair clientes.
Então, o tráfego pago ele funciona como um imã. Então, você investe em anúncios online, você cria os anúncios ou impulsiona alguma postagem, você cria os anúncios ali no Facebook, Instagram, ou no YouTube, no LinkedIn, e esse imã vai atrair as pessoas que você deseja. Mas para que ela atraia as pessoas certas, você precisa também, existem alguns pré-requisitos, que é você justamente entender o que a ferramenta oferece, entender seu público e você personalizar a ferramenta de forma que você realmente consiga atrair aquele público que você deseja. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas basicamente, tráfego pago é você investir dinheiro para anunciar online, anunciar através da internet para poder levar ali o seu conteúdo, a sua oferta até o público ou atrair ali o público para que ela venha até sua página, sua loja, até o conteúdo que você está ali publicando. E é interessante, e aí reforçando a questão do tráfego pago, como é, não, você não espera oportunidades, né? Você vai até o cliente. Então, o sucesso do tráfego pago é muito baseado em se comunicar com as pessoas certas, no lugar certo e na hora certa. É muito disso, de você se comunicar com as pessoas certas, no lugar certo e na hora certa. Imagine só, vou dar um exemplo prático aí que é bem comum. Imagine que você montou um negócio, uma loja física, ou você já tem a loja há algum tempo, e você quer divulgar, e às vezes você parte para a divulgação através de panfletos. Aí você confecciona ali uma quantidade de panfletos, contrata algumas pessoas, bota que até mesmo vai você, na porta da loja ou na rua, e ali começa a distribuir aqueles panfletos. Imagine só que muitas vezes você não tem nem visualiza quem é que está lá distribuindo, para quem ela está distribuindo, e consequentemente ela vai distribuir para uma série de pessoas e muitas vezes pessoas que não tem nada a ver com o perfil e que você deseja como cliente ou realmente não é um cliente em potencial, mas aquele panfleto é distribuído ali para todo mundo que passa, muitas vezes recebe aquele panfleto. Então você não tá gastando um recurso que é, é muito provável que você não consiga atingir ali o seu objetivo. Quando você vem para os anúncios online, as ferramentas, a maioria das ferramentas, ele fornece uma série de possibilidades e com essas possibilidades de segmentação que a gente vai ver também nos próximos slides, você consegue configurar a ferramenta para você criar o seu anúncio ali e seu anúncio ser direcionado exatamente para as pessoas que você deseja para o seu negócio. Agora, realmente, você precisa entender quem são essas pessoas, quais são o perfil dela, onde ela está localizada, qual é a idade, qual é o sexo, isso, uma série de outras características, para de fato você se comunicar com ela, com as pessoas certas, no lugar certo e na hora certa. E é muito baseado nisso que o tráfego pago faz tanto sucesso. E aqui algumas ferramentas que podem gerar tráfego pago, né, que a gente pode trabalhar com anúncios online. Tem o Google ADS e o YouTube ADS. Eu botei os dois separados, mas o YouTube é do Google. Só que no YouTube tem algumas possibilidades que não tem diretamente lá na ferramenta do Google de pesquisa, né? E no Google também tem algumas possibilidades que não são exatamente iguais às que tem dentro do YouTube. Mesma coisa Facebook, Instagram também, o Instagram é do Facebook, mas existe algumas, eu separei para a gente ter isso de forma mais clara. E também do próprio LinkedIn, ali uma rede social profissional, que hoje também você pode criar anúncios lá dentro. Então essas são algumas ferramentas, como eu falei, a gente não vai aprofundar nessas ferramentas, eu vou te dar uma visão macro de que você precisa entender o que essas ferramentas têm a oferecer. Se você não entender o que essas ferramentas têm a oferecer, os tipos de configurações que você pode fazer nela para atingir, para criar aquelas coincidências, como eu falei lá no início, vai ser muito difícil você montar uma estratégia. Então você precisa conhecer, ou se você não conhece, busque conhecer pelo menos de forma macro e contrate realmente um profissional que tenha esse conhecimento e que consiga te ajudar de uma forma bem bacana, que você possa ter o retorno daquele investimento que você fizer. Então eu criei aqui um processozinho que para mim qualquer montagem de estratégia, você pode encontrar outros termos aí, outras palavras, mas para mim qualquer montagem de estratégia passa por essas quatro etapas. Você
primeiro precisa conhecer, é indispensável que você conheça quais são os métodos, quais são as ferramentas, o que as ferramentas podem oferecer, o que aquele método faz. Então, quando você conhece, fica fácil você começar a imaginar como você pode utilizar aquilo para alcançar algum objetivo. Eu quero vender mais, então o que com essas estratégias, com essas ferramentas, com essas funcionalidades aqui que essa ferramenta tem, você começa a imaginar, poxa, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e se eu configurar assim, se eu fizer assim, e se eu criar oferta de tal forma para atingir esse público aqui, e você precisa conhecer também não só as ferramentas, mas também o seu público, o seu mercado. Então o primeiro passo é conhecer. Pelo menos que, claro que você não precisa conhecer tudo para depois começar a imaginar, definir, executar. É óbvio, mas pelo menos você comece conhecendo o básico, à medida que você vai imaginando, definindo, executando, você volta o ciclo novamente, volta a conhecer, a buscar outras possibilidades, volta a imaginar, volta a definir e volta a executar. Então você conhece, você começa a imaginar uma série de possibilidades, você daquelas possibilidades que você imagina, você começa a definir realmente o que faz sentido para o seu negócio, para a sua estratégia, e você ali define aquela estratégia e executa, e na parte de execução está dentro das ferramentas. Aí sim você vai na parte ali de apertar botão, ou você vai ali para esperar ali, aguardar o seu gestor de tráfego fazer essa execução dentro da ferramenta. E claro que é um ciclo de melhoria contínua, né, onde você vai executar, vai ter algum resultado, e à medida que aquele resultado vier, você vai medindo e vai ali aprimorando a estratégia. Então, para mim, essa aqui é os 4 passos que você tem que ter em mente quando você for montar qualquer tipo de estratégia, seja para anúncios online ou outras estratégias aí no seu negócio. Outro ponto aqui que você precisa, esse é um dos principais, que eu acho que sem isso aqui você não vai conseguir fazer nada de tráfego pago. Não, você vai conseguir fazer, mas você não vai conseguir ter resultado que você poderia ter se você conhecesse seu público-alvo. Independente também de anúncios online, qualquer estratégia de marketing, qualquer estratégia para seu negócio que envolve o público, você precisa conhecer esse público. Então você precisa realmente ali saber quem são essas pessoas. Eu vou dar alguns direcionamentos aqui de como você pode montar e quais perguntas que você pode se fazer para poder entender quem é esse público. Mas aí está a frase: para aumentar as chances de conversão é preciso entregar a mensagem certa para a pessoa certa. Se você não conhece o público, você pode estar criando uma mensagem, uma oferta sensacional, mas a oferta não é para aquele público específico que você está comunicando. Então, você não vai ter resultado. E aí, às vezes, a gente reclama achando que a gente não tem resultado, que a ferramenta não dá resultado. Mas às vezes, por causa disso, porque você não está comunicando com a pessoa certa. Ou você até está comunicando com a pessoa certa, mas você não criou uma oferta ali, não criou algo que realmente faz sentido para aquele público-alvo. Então, o primeiro passo aí é esse questionamento, e aí você conhece seu público-alvo. Se não, é o primeiro passo que você precisa fazer para montar qualquer tipo de estratégia de marketing e também, principalmente, de tráfego, de anúncios online, de tráfego pago. Aí aqui estão algumas dicas. Essas informações aqui foi muito baseado no Facebook ADS. Então, lá existe algumas formas de segmentação através de dados demográficos, de outras coisas que a gente vai ver aqui do perfil dos usuários. A gente sabe hoje que as redes sociais, o Facebook, o Google, ele tem informações nossas aí. Imagine só, vou até para que isso fique bem claro também. Imagine só o seguinte exemplo. Imagine que você está em uma cidade e essa cidade tem monitoramento de câmera. É claro que não vai ser 100% monitorado, existem alguns pontos que não são monitorados, mas a maioria dos pontos são. Então imagine que você está rodando pela cidade, você visita algumas lojas, você vai em algumas praças, você vai para sua casa, você transita para vários locais. E cada local que você transita tem uma câmera captando, ela sabe que você passou por lá, ela sabe que você entrou na loja ali, ela sabe quais foram os produtos que você visualizou naquela loja, ela sabe que tipo de conversa você teve ali com aquelas pessoas que você está se comunicando. Isso, imagine no mundo físico. Agora traga isso para o mundo virtual, para o digital. Imagine que cada site que você entra, cada página que você visita, existe essa câmerazinha te monitorando.
Então, existem algumas configurações que ela está te rastreando, ele está coletando seus dados, ela sabe quais páginas que você visitou, de qual página você saiu, para qual página você foi, e que se você entrou numa loja virtual, em quais produtos você olhou. Então, funciona dessa forma, é bem simples. Cada vez que a gente navega ali, as redes estão monitorando, a gente é um códigozinho lá para eles, e eles sabem realmente o nosso passo a passo dentro dessas redes sociais. Então ele sabe qual é a nossa idade, qual é o nosso gênero, a nossa escolaridade, estado civil, renda, formação. Ele sabe um monte de coisa aí. E você pode utilizar isso para montar o perfil do seu público-alvo. E na hora que você for montar ali sua estratégia, você vai montar com base nesse público-alvo que você definiu. Então, aí, recapitulando, você pode utilizar alguns dados demográficos para mapear esse público-alvo seu, como gênero, idade, renda, nível de escolaridade, estado civil, se é homem ou se é mulher, ou tanto faz, para o seu público tanto faz, pode ser um ou outro. Qual é a formação, você quer atingir uma formação, um pessoal que tem um nível de formação específico ou não, você quer atingir também alguém que tem uma renda específica ou não, qual é o status de relacionamento, mudou de casa recentemente, imagine só, você pode até mapear se aquelas pessoas mudaram de casa recentemente. Para que isso vai servir? Imagine só que você quer fazer algum tipo de oferta, você tem uma loja de materiais de construções, uma loja de imóveis, e você quer fazer uma oferta para as pessoas que estão recém mudaram de casa. Então, você vai criar uma oferta específica para aquele público, não sei, aí você vai embolar, lembra do que eu falei de conhecer e depois você imaginar? É justamente esse processo. Você conhece que existe essa possibilidade de você mapear lá o usuário de acordo com a sua estratégia, o seu público-alvo, com base se ele mudou de casa recentemente. Você sabe isso, então você começa a imaginar de como você pode utilizar isso para poder trazer benefício para o seu negócio. Se mudou de emprego, se é noivo, se casou, se relacionamento à distância, se está fazendo aniversário nos últimos 30 ou 60 dias, se é amigo de homens, mulheres que fazem aniversário em determinado período, é amigo de recém-casados ou noivos, pais de crianças e de que idade, em qual área está empregado, qual cargo. Imagine, eu estou falando aqui, não vou nem citar tantos exemplos sobre esses itens que você vai começar a bolar aí na sua cabeça como isso pode ser interessante para o seu negócio. Informações geográficas, onde vivem seus potenciais clientes, onde moram próximo da sua empresa ou longe, qual país, qual estado, qual cidade, qual bairro, os locais específicos. Você pode, na hora de criar uma estratégia lá, definir locais específicos. Vamos lá, eu quero atingir o público que está nos hospitais, por exemplo. Posso marcar hospitais em algumas ferramentas, principalmente lá dentro do Facebook. Eu não sei, tem até um exemplo bacana, teve uma menina em um site que eu vi essa informação, que ela vendia convênios, algum plano de convênio que era um valor acessível. E ela mapeou todos os hospitais públicos da cidade, e ela marcou esses hospitais públicos, e ela criou uma oferta, um anúncio, e esse anúncio só aparecia para quem estava nesses locais onde ela marcou. Imagine aí o nível de personalização que você pode fazer e você criar aquela coincidência. Imagine só, ela não esperou a oportunidade, ela não esperou o público vir até ela. Ela imaginou, ela conheceu o que a ferramenta possibilita, ela imaginou, ela definiu e ela executou. Então ela foi lá, criou uma oferta, marcou aqueles locais. Imagine só, você está no hospital público lá esperando ser atendido e aparece para você uma oferta de um plano de saúde com valor acessível. Não é uma coincidência, não está diretamente atingindo ali a sua dor. Então por isso aí que o tráfego pago é tão bacana. Então, se moram em outra cidade ou estão no local a passeio, também pode saber isso. Imagine só que você tem um negócio em uma região turística e você quer fazer um anúncio principalmente para poder atingir não só os moradores, mas os turistas. Então você consegue fazer um anúncio e apontar que aquela pessoa não, só que aparece só para pessoas que estão visitando aquele lugar, mas não moram naquele lugar. Então os anúncios vão aparecer especificamente de acordo com esse perfil para os turistas. Então aí você vai mapear seu público-alvo e você vai usar essas ferramentas aí para montar a sua estratégia. Aqui eu não vou ler todos, mas alguns interesses, que tipo de comida, bebida essa pessoa consome, se ela
normalmente costuma comprar ou procurar assuntos relacionados a acessórios de moda, beleza, brinquedos, vestuário, que tipo de entretenimento, se busca conteúdo sobre família, relacionamento, sobre hobbies e atividades, negócio, se é um negócio, se é uma indústria, se aquela pessoa tá procurando um assunto daquele tipo ou se ela tem algo naquele sentido, se procura sobre saúde e boa forma, se ele procura sobre tecnologia, se esses são os interesses dela, e você vai entender se o seu público-alvo está dentro de algum desses perfis, você vai montar a estratégia em cima disso. Comportamento, se a pessoa que viaja, se viaja com frequência, se viaja com viagens internacionais frequentes, talvez você tenha algum produto que seja interessante para esse público, então é importante você conhecer isso. Se é um usuário de dispositivo móvel, se qual dispositivo utiliza, se utiliza Android, se utiliza o iPhone, se é fã de futebol, se é uma pessoa física ou jurídica. Então, aqui é muito baseado no Facebook, mas isso aqui também tem outras ferramentas. Então, aqui está uma ideia de, na hora que você for definir seu público-alvo, você pode utilizar alguns desses itens aqui para poder defini-los. E outro ponto, depois do público-alvo, é você definir quais são as dores e as aspirações daquele público-alvo. Entenda como dores os principais obstáculos que aquele cliente, aquele público-alvo ele está enfrentando, quais são os medos que ele tem, as frustrações, o que ele reclama com muita frequência quando ele está consumindo algum tipo de produto ou serviço, quais problemas ele tem, quais insatisfações ele tem. Então, às vezes, vamos dizer que você tem um delivery, e aí você pode imaginar como dor o lanche chegando frio. Isso é uma dor. Então, como você pode trabalhar essa dor para poder gerar uma coincidência para esse cliente. Talvez você tenha um produto ali, uma forma de entregar, que o produto chegue bem quentinho e você cria um anúncio ressaltando isso e você já destaca isso porque você entendeu que isso é uma dor do seu cliente. E também aspirações é o que ele deseja. É muito baseado no que em resoluções dessa dor. Vamos dizer assim, se ele tem ele tem a dor do lanche chegar frio, uma aspiração dele talvez seja ter lanches rápidos e quentes, chegando quente ali para ser consumido, ou sei lá, aí vocês vão usar a imaginação. Então, são tudo aquilo que seu cliente deseja atingir, uma vez que as dores sejam superadas. Quais desejos e necessidades do seu cliente, quais os sonhos que o seu cliente tem. Aí você vai mapear essas dores e aspirações de acordo ao seu negócio, de acordo ao que faz sentido para o seu negócio. E aí o quinto ponto, quais são os objetivos? Quais são os objetivos que você quer utilizando os anúncios online, utilizando o tráfego pago? O que é que você quer atingir? Isso é de suma importância, porque quando você define o que você quer de objetivo, aí sim você vai definir qual é realmente a ferramenta que você vai utilizar, qual é o tipo de oferta que você vai criar para poder atingir aquele objetivo, qual é o investimento que você vai fazer para poder atingir aquele objetivo. Então, além do público-alvo, além dessas dores e aspirações, o objetivo é o terceiro ponto que é de extrema importância. Existem alguns objetivos, que aqui tem o engajamento, é fazer com que o público curta, comente, compartilhe, marque outras pessoas ou assista a um vídeo que você está compartilhando. Se é brand, ou seja, você quer que haja um reconhecimento da sua marca, que a pessoa gere interesse por aquele produto ou serviço, ou levar as pessoas a pensar na sua empresa e buscar informações a mais sobre elas. Então, isso é um objetivo de brand. Ou de tráfego, que é direcionar as pessoas para uma página específica, como um site, ou um blog, ou a loja virtual, ou para baixar um aplicativo. Então, ou até mesmo para atrair o cliente para a loja física de alguma forma. Então, existe esses aqui, são alguns dos objetivos mais utilizados, e você precisa definir quais deles você quer. Às vezes você pode na estratégia dele ter até mais de um objetivo e você vai montar a estratégia para cada objetivo, né? Talvez a mesma estratégia não vai servir para mais de um objetivo, mas você também pode montar ali mais de uma estratégia também, não tem problema. Mas é importante que você saiba realmente qual é o objetivo que você quer atingir. Sem isso, realmente fica muito complicado montar as estratégias. Imagine só, às vezes haja muito um questionamento falando sobre, provavelmente vocês já viram aí, que se vocês chegaram até aqui esse vídeo, é muito provável que vocês já viram aquele botão, vocês já viram até utilizaram aquele botão impulsionar dentro do Instagram. Existem muitos gestores de tráfego que falam que
que é ruim, que aquilo não traz resultado. Mas ele consegue trazer pessoas para poder curtir, para poder visualizar, interagir com com seu perfil no Instagram, por exemplo, e talvez seu objetivo seja engajamento, então vai ser útil aquele botão lá, porque às vezes você não está preocupado realmente com qual é o perfil exatamente do público, apesar de que existe como personalizar um pouco lá dentro daquela ferramenta. Mas aí vai depender muito do seu objetivo. Se você quer atingir algo diferente disso, aí realmente você precisa expandir para outra ferramenta do Facebook, que é o Facebook ADS, né, o gerenciador de anúncios do Facebook, e você vai ter uma série a mais de personalização, e algumas delas eu sinalizei no slides anterior. Aqui outros objetivos também é lead qualificado, gerar pedidos de orçamento, pedido de simulação ou pedido de demonstração do produto. Às vezes você tem um produto, um software, você quer gerar ali alguns cadastros para depois você fazer a apresentação. Às vezes você trabalha com venda de imóveis, você quer captar ali alguém interessado nos imóveis para depois você fazer o contato com eles. Então também existe essa possibilidade. E a venda, né, direcionar o público para realizar um pedido de compra via loja virtual, WhatsApp, Direct ou no próprio cardápio digital, ou até, como eu falei antes, levar o público para a sua loja. Como isso, se você pensar, a gente vai ver até alguns exemplos, né, lá aplicados no Canvas, e como você criar uma oferta, e aquela oferta o público só vai ter se ela for para a loja física. Então aí você também está utilizando os anúncios online para poder levar as pessoas para a loja física. Isso é possível tranquilamente. E depois que você definiu o objetivo, o público-alvo, as dores e aspirações, você precisa definir também qual vai ser a oferta que você vai criar, uma oferta que seja irresistível, que gere essa coincidência que eu venho tanto falando. Então, com base, né, no você conhece agora seu público-alvo, você sabe qual é o objetivo que você quer atingir e você sabe quais as dores e aspirações, você vai montar ali realmente ali qual a oferta que realmente vai fazer sentido e vai fazer com que aquele público realize o objetivo que você deseja. Então, a atração só será bem executada com a criação de ofertas que gerem valor. Então, é importante realmente que que o cliente, o público enxergue aquilo que algo seja algo relevante para ela, que gere curiosidade, expectativa para o cliente. Isso vai criar a conexão necessária para tornar a oferta irresistível. É aquela quando aparece aquela oferta que loucamente o usuário quer clicar para poder ver, porque realmente ali é irresistível. Às vezes é uma oferta de um delivery que chegou exatamente na hora certa ali, que ele estava com fome e ele já fica louco para poder fazer ali o pedido. Seja também para vários outros segmentos. Eu dei um exemplo de comida que fica mais fácil assim visualizar. E depois você vai definir qual é o investimento que você pretende fazer. Então você agora já sabe qual é o objetivo, já criou ali qual é a oferta que você pretende anunciar, mas agora você precisa definir qual é o objetivo. Então é muito importante, né, você sempre observar o seu público-alvo, qual é o seu objetivo, porque na hora de você escolher e definir qual é a plataforma que você vai anunciar, essa informação é muito importante, porque às vezes você tem um público-alvo, tem um objetivo lá, que determinada ferramenta não vai te entregar o objetivo que você deseja. Aí você investe um recurso lá e você não vai ter retorno do investimento que você fez. Isso é muito ruim. E surge muito aí o questionamento de quanto investir. É uma pergunta bem interessante, mas assim, o que você deve investir é aquilo que principalmente porque você está começando, é aquilo que você possa perder, aquele recurso que não vai fazer tanta diferença assim para o seu negócio. Então, você começa pouco, muitas plataformas aí o valor inicial é muito pouco diário, então você começa com um valor pouco, define ali realmente a estratégia, testa a estratégia. Quando você percebeu que a estratégia está dando resultado, aí você aumenta um pouco mais, você vai aumentando gradativamente o recurso para que aquele retorno que você teve comece a ser um retorno maior. E sempre naquele processo de melhoria contínua, testando a estratégia, aprimorando a estratégia para que o retorno seja cada vez maior. Às vezes a gente fica falando que time está ganhando não se mexe, mas se a estratégia está dando resultado, você pode fazer um outro teste também para poder ver se aquilo não consegue trazer um resultado ainda maior. E às vezes assim, também não dá para ser imediatista de querer achar que é mágica, de que vai investir lá pouco recurso e que vai ter um retorno extraordinário logo
assim de forma rápida, que geralmente não é isso que acontece. Você precisa ter calma, paciência e especificamente estar realmente investindo na estratégia ali adequada, melhorando essa estratégia, que uma hora, no momento certo, isso vai conseguir trazer um resultado interessante para seu negócio. E aí é o que a gente vem falando tanto, né? Depois que você definiu todos esses itens, você realmente agora está apto aí a montar as estratégias para poder fazer com que a sua oferta ela chegue até o público-alvo. Então, não esqueça aí, como estou ressaltando, que o primeiro passo é conhecer as possibilidades que as ferramentas oferecem, porque sem esse conhecimento será muito difícil você definir uma boa estratégia. Então, você pode até saber seu público-alvo, seu objetivo, quais são as dores e aspirações, definiu algumas ofertas, mas se você não souber aí o que é que essas ferramentas possibilitam, você não vai conseguir fazer essa oferta tão interessante, chegar a esse público-alvo aí que você mapeou com maestria. Então é um conjunto que, juntando todas essas peças, você vai chegar aí em uma estratégia que gere coincidências. E por último aqui, relacionado a esse item, e a gente vai para um pouco de prática, é importantíssimo medir o resultado. Qualquer estratégia que você aplicar de marketing, às vezes é um pouco complicado de medir, mas hoje com as mídias, com esse processo digital, existe muitas possibilidades de medição, mas eu ressalto aí, não podemos nunca, jamais deixar de medir o resultado. Porque com a medição do resultado é que a gente vai conseguir entender se a gente está no caminho certo ou não e se a gente precisa ajustar a rota ali para atingir o objetivo. Talvez a gente precise mudar o objetivo, talvez a gente precise mudar a oferta, talvez a gente precise rever nosso público-alvo, a gente precisa rever as dores e aspirações desse público, porque talvez ajustando isso a gente consegue realmente ter um resultado maior. Aí para cada objetivo existe uma forma diferente de medir o resultado. Eu trouxe alguns exemplos aqui, como número de visitas no site, número de curtidas, número de pedidos no WhatsApp e no aplicativo de delivery, qual é o ticket médio dos pedidos, número de acessos no cardápio digital, número de pessoas visitando a loja física e sinalizando que foram por conta de algum anúncio que ela viu, número de novos visitantes no site, blog, loja, o número de seguidores nas redes sociais, que às vezes um dos objetivos seu é esse engajamento, aumentar o número de seguidores, então isso é uma forma de medir também o resultado. Taxa de conversão, ou seja, existe um número de pessoas que vai até que acessam aquele anúncio e existe um número de pessoas que compram. Então a gente precisa entender qual é a proporção de pessoas que acessaram, que visitaram a loja e compraram. Então isso é a taxa de conversão. Taxa de recorrência, se são pessoas que compram com frequência ou se são só pessoas que vêm comprando sempre pela primeira vez. Taxa de clique, custo por lead, retorno sobre o investimento, custo de aquisição por cliente. Então existe aí uma série de formas de medir esse resultado. Tem mais do que esses aí, você vai entender, conhecer e ver qual é o que se aplica aí melhor para a sua necessidade, para a sua estratégia. E aqui agora eu apresento vamos falar da ferramenta aí, Canvas do tráfego pago para negócios locais. Nessa ferramenta onde você vai aplicar tudo isso que eu falei, você vai começar a materializar isso, começar a aplicar isso, montar essa estratégia de forma visual para que você depois possa aplicar na ferramenta. Então essa ferramenta traz uma possibilidade de tornar um pouco mais simples esse processo de criação de estratégia para anúncios online, para tráfego pago. Então é um assunto que às vezes parece ser complexo, mas no Canvas aqui a gente vai visualizar, a gente vai ver que não é complexo assim como a gente imagina, basta a gente seguir aqueles passos de conhecer, de imaginar, de definir e de executar. E a principal função desse Canvas aqui é permitir que o processo dessa criação dessa estratégia realmente fique simples e que você possa utilizar, ter um visual ali e você pode também utilizar isso de forma bem colaborativa, seja com pessoas ali dentro do seu negócio, até mesmo com um gestor de tráfego, caso você esteja contratando um para poder executar esse processo. E nesse Canvas a gente consegue visualizar, porque a gente vai saber ali, não, a gente fez isso aqui agora, qual é o próximo passo que a gente tem que fazer, depois disso aqui o que a gente faz. Então isso também gera um fluxo ali transparente do processo. Então vamos lá. Então esse aqui é o Canvas para estratégias de tráfego pago para negócios locais.
Então, tudo que aquilo que eu falei está dentro desse Canvas. Nesse primeiro quadrante aí, como vocês podem ver, tá aqui você vai definir que é o público-alvo. É interessante que você use post-its, você pode imprimir, vou disponibilizar aí na descrição do vídeo o arquivo para impressão. Vou disponibilizar no tamanho A3, mas você pode, que é maiorzinho, mas você pode também imprimir no tamanho A4, que é mais ou menos o tamanho de uma folha de um papel A4, né, aquele que a gente usa na impressão do dia a dia. E você vai definindo aqui as características do seu público-alvo, vai colando os post-its, porque os post-its fica mais fácil você tirar, colocar, caso você queira excluir ou adicionar um item. Você vai dizer aqui quais são as dores e aspirações desse público. Você vai mapear aqui qual é o objetivo ou os objetivos que você deseja atingir. Você vai definir também como vai ser as ofertas e depois você vai começar a montar aqui as estratégias com base em tudo esses outros quadrantes e depois definir aqui qual é o investimento. Eu aconselho, até está aqui no próximo slide, vamos lá. O interessante é mapear esses 3 primeiros itens, como eu falei, que são os principais para montar a estratégia, né? Público-alvo, dores e aspirações e objetivos. E tem depois esses outros quadrantes. Aí você pode perguntar qual a ordem que eu sigo. É interessante você fazer isso de forma paralela. À medida que você vai imaginando e definindo quais são as possibilidades de estratégia, você começa a definir qual é a oferta que você vai utilizar para aquela estratégia, ou como é que você vai medir o resultado daquela estratégia. Você começa já a imaginar ali qual é o investimento que você vai fazer. Então, esses quadrantes aqui você pode fazer meio que de forma assim, paralela. E aqui eu trouxe alguns exemplos do Canvas aplicado, né? Esse exemplo aqui é baseado eu criei assim, um imaginário, né? Meu lar, cama, mesa e banho, uma loja de cama, mesa e banho. E aqui ele tem como público-alvo mulheres de 30 a 65 anos, estão num raio de 4 km da loja, que são donas de casa, de 1 a 2 salários mínimos e são caçadores de desconto. São mulheres que estão aí procurando desconto, procurando economizar. Quais são as dores desse público? Devido à renda baixa, não prioriza a compra de itens não essenciais, deseja encontrar produtos de qualidade com preços acessíveis, lembrando que ela é uma caçadora de descontos, né? Gosta de manter a casa sempre arrumada, precisa dar uma renovada nos itens básicos de cama, mesa e banho. Então, que são as dores e aspirações que eu mapeei. Pode ter mais, mas aqui eu quis mapear apenas essa. E quais são os objetivos? Lembra que eu falei que você pode ter mais de um objetivo? Nesses objetivos que eu criei. Não, eu quero levar o cliente para a loja física. Então eu quero atrair para que o cliente venha para a minha loja física. E eu também quero aqui aumentar o reconhecimento da marca, porque nesse caso específico aqui é uma loja que tem pouco tempo no mercado, então eu quero que as pessoas comecem a reconhecer e ver que existe também essa possibilidade de compra de produtos de cama, mesa e banho. E também eu quero ver uma forma de complementar e vender pelo WhatsApp, não só atrair o cliente para a loja, eu quero também criar algumas estratégias ali para vender alguns produtos pelo WhatsApp. E aí na minha estratégia, com base nesse objetivo, no público-alvo aqui, eu já vislumbrei que algumas ferramentas que eu posso utilizar. Então eu botei aqui, não, porque eu quero focar principalmente em Facebook e Instagram. Nesse momento aqui, depois eu monto uma estratégia para outras coisas, mas nesse momento eu defini que são essas 2 ferramentas que eu quero focar. E como eu tenho já esses objetivos, eu já comecei também a imaginar algumas possibilidades de ofertas. E aí eu defini 2 ofertas. Uma oferta é um clube de ofertas no WhatsApp com descontos variados. Então vai ter lá um grupo no WhatsApp e quem acessar esse grupo vai ter algumas ofertas, que essas ofertas só é para quem tem aquele grupo. Então a gente vai ver aqui que a gente vai criar umas estratégias para poder divulgar essa oferta aqui. E um desconto de 15% para compras acima de R$ 150. Esse desconto, eu até sinalizei aqui para poder facilitar. Você pode fazer isso também mudando a cor do post-it, mas eu botei aqui, ó, tá vendo? Objetivo 1 e aqui a oferta 1. Então, para esse objetivo, eu vou utilizar essa oferta. E para esse objetivo aqui 2, eu vou utilizar essa outra oferta aqui. E esse aqui eu vender pelo WhatsApp, acaba que as 2 ofertas vai servir para esse objetivo, por isso que não está numerado aqui em cima. Aí, como eu falei, já defini qual é a ferramenta que eu quero atingir, utilizar, né, na minha estratégia. E aqui eu comecei a montar uma estratégia baseada em campanha. Eu defini uma campanha 1 e a campanha 2. Na campanha 1, eu vou criar um carrossel de ofertas. Vocês viram lá no Instagram aquelas postagens onde você vai clicando na setinha e passando para o lado para ver as ofertas.
Então, carrossel de ofertas e uma chamada, oferta da semana, ou enquanto durar o estoque, então corra. E outro anúncio aqui com a informação, vou botar uma foto de uma oferta e um texto lá dizendo, tire print dessa oferta, apresente na loja e ganhe 15% de desconto. Então imagine só, realmente não está gerando assim, realmente atingindo esse objetivo que eu quero, de trazer o cliente para a loja física. Tem um carrossel de oferta, onde estou dizendo lá que a oferta enquanto durar o estoque, então corra, então venha para a loja comprar, que essa oferta vai aparecer para quem que são as mulheres lá de 30 a 65 anos que estão no raio de 4 km da loja. Então, e também dessa faixa de salário, eu posso buscar alguns interesses dela, algumas características que eu posso também se aproximar dessas informações aqui que eu mapeei no meu público-alvo. Isso aí eu vou conhecer o que tem dentro da ferramenta e ver como eu posso fazer uma junção de uma coisa com a outra. Então, aí eu vou para a segunda campanha aqui, que vai para o objetivo 2 e 3. É um vídeo fazendo passeio por alguns produtos da loja e a chamada. Se você é dono de casa, mora no bairro X, precisa ver esse vídeo. Eu posso criar um vídeo desse para cada... Eu posso, dentro do rádio 4 km da loja, eu posso ver quais são os bairros que tem e eu posso descrever lá no anúncio, criar um anúncio por bairro e mapear na localização esses bairros. Imagine só, você é uma mulher e você está dentro de 30 a 65 anos, tem muita possibilidade de ser dona de casa, e você está lá navegando, de repente aparece lá um anúncio falando, se você é dona de casa e mora no bairro X, precisa ver esse vídeo. Isso vai te atrair, porque você é dono de casa e você mora naquele bairro. Então, como gera uma coincidência ali, gera também uma expectativa e uma curiosidade. E aqui também para a oferta 2 e 3, imagem com texto. Se você é dona de casa, precisa fazer parte do nosso clube de descontos e direcionar para o link de acesso ao grupo. Então aqui quem vê esse anúncio já vai clicar, já vai cair dentro do grupo lá, e no grupo vai ter as regras de como funciona. É interessante que só seja só o próprio lojista, a dono da loja que poste, para não gerar problemas e muito assuntos desnecessários, né? 2 a 3, para atingir também o objetivo 2 e 3, anúncio apresentando oferta exclusiva para quem faz parte do grupo de desconto, direcionado para quem viu 90% de um anúncio de vídeo. Também outro interessante aqui que faz parte de você conhecer a ferramenta. Então, dentro do Facebook, existe uma possibilidade de você publicar vídeos lá, ofertas de vídeos, até os mesmos vídeos que você já tem lá postado, e você criar um anúncio para quem viu determinada porcentagem daquele vídeo. Então, geralmente um vídeo de anúncio é um vídeo curto, então se a pessoa chegou a assistir a 90% daquele vídeo, que ela está interessada naquele assunto. Então, aí você vai lá, você criou um vídeo fazendo passeio na loja em relação a alguns produtos e chamando a pessoa a assistir aquele vídeo, aquela pessoa assistir 90% daquele vídeo, você manda um outro anúncio para ele, direcionando ali, mostrando que uma oferta que está com valor bacana, mas aquele valor só é para quem faz parte do clube de descontos, e você direciona para ele ir para dentro do WhatsApp, do grupo do WhatsApp. Então a gente está aí atingindo nossos 3 objetivos que a gente definiu aqui na estratégia. E aí, com base nisso, eu defini aqui que eu vou investir R$ 50 por dia para cada campanha. Então, campanha 1 e campanha 2, posso criar a campanha, dentro da campanha criar os anúncios. Para a campanha 2, 30% do valor será destinado para quem viu 90% do vídeo, então 70% do valor será destinado para esses anúncios e 30% para esse anúncio aqui específico. E aqui tem umas formas que eu defini que eu quero medir o resultado: número de participantes no grupo por semana, de novos participantes no grupo por semana, né? Número de pessoas que visitaram a loja física e sinalizaram que foram por conta do anúncio, e o número de compras pelo WhatsApp da campanha. Então, dessa forma aqui que eu defini, pode ter outras formas, para ilustrar que eu defini essas três formas de medir o resultado. Então, imagine só como essa ferramenta é interessante, que de aí, de uma forma visual, numa folha de papel, a gente conseguiu montar uma estratégia que pode trazer resultados excelentes aí para o nosso negócio aí, meu lar, cama, mesa e banho. Se tem um negócio aí de cama, mesa e banho, você já pode até também utilizar aí algumas dicas das estratégias que foram definidas. E se tem um negócio semelhante também, você pode utilizar essas dicas aí. Então, bem
bem bacana. Eu tenho outros exemplos aqui, mas eu não vou passar eles aqui agora. Eu tenho um exemplo de indústria de salgadinhos gostosito. Eu criei um imaginário, então aqui é para quem é do setor de indústria, deixa aí para vocês visualizarem, não vou ler ponto a ponto. Também aqui para uma confeiteira. Nesse caso aqui eu mudei os post-its de acordo para sinalizar alguns, diferenciar aqui, eu mapeei dois públicos ali, então vou ter duas ofertas, vai ser uma oferta específica para cada um desses públicos. Esse aqui é interessante que eu não vou até reforçar alguns pontos interessantes aqui nessas estratégias, com base em conhecer, né? De conhecer naquele item de conhecer as possibilidades. Nesse caso aqui, uma indústria de salgadinhos, ela não vende diretamente para o consumidor final, mas ela precisa fazer com que as pessoas reconheçam a marca e que quando elas visitarem o supermercado, ela visualize lá na gôndola e queira comprar. Então a gente precisa gerar uma estratégia, como dizer assim, de brand, de aumentar o reconhecimento da marca. E essa estratégia vai ser muito em cima do território onde está sendo comercializado aquele produto. Então a gente precisa, a indústria precisa conhecer isso, ter essa informação dessa localização, e ele vai montar uma estratégia para comunicar com esse público, para na hora que ele for para a loja, ele vê o produto lá, ele querer comprar, ou se não ele está em casa e deseja comprar aquele produto, vai procurar no mercado mais próximo ali, que como você já mapeou que naquela localidade está vendendo, então já liga uma coisa com a outra. Aí, só para a gente ressaltar qual foi o ponto que eu citei nesse item, nessa estratégia. Aqui na Júlia Confeiteira, uma das estratégias que eu adotei aqui, que eu mapeei, foi para quem é mãe recente, que no Facebook, por exemplo, você tem como você saber, tem lá uma possibilidade de você anunciar só para quem é mãe recente, de 0 a 12 meses. E aí a Júlia Confeiteira, ela faz bolo para confeitado para mêsversário, aquele processo em todo mês a mãe faz um aniversário, compra um bolinho. E aí então ela criou uma oferta específica para mêsversário. Então o público que ela quer atingir são mulheres, mães recentes de 0 a 12 meses, localizadas na cidade onde ela mora. E aí ela criou uma estratégia para poder atingir esse público. Ela não, né? Eu imaginei aqui, com base no negócio, as possibilidades que ela poderia adotar. Dona do Mar, moda praia feminina. Esse aqui é para quem tem um negócio na região turística. Então, ela botou ali, quem estejam visitando que estejam mulheres de 18 a 45 anos que estejam visitando Aracaju. Então, qual é o objetivo dela aqui? Atrair turistas para comprar na loja física. Então, ela tem aqui algumas ofertas vai mostrar que são coleções atuais, que produtos que remetem a aspectos da cidade, que são produtos exclusivos. Então, ela vai trabalhar isso na oferta dela e vai gerar aqui a estratégia para poder atingir esse objetivo que ela quer, que é atrair turistas para comprar na loja física. Eu espero que isso tenha sido bastante interessante para vocês. Eu vou deixar o link do arquivo, como eu falei aqui abaixo, para vocês fazerem download. O objetivo mesmo de ter criado essa ferramenta era proporcionar essa possibilidade de simplificar esse processo de criação de estratégia. Você observe, como reforcei, que o objetivo não era mostrar as ferramentas, e sim um meio de você criar esse processo mental, de criar essa estratégia, seja ele sozinho ou de forma colaborativa com outras pessoas relacionadas ao seu negócio ou com o gestor de tráfego, ou se você é gestor de tráfego junto com o seu cliente. Mas aí é uma ferramenta simples, mas no meu ponto de vista muito poderosa se for bem utilizada. Então espero que vocês anunciem muito aí online, gerem muitos resultados com tráfego pago, e estou à disposição também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, podem deixar o comentário aí, tiver alguma dificuldade, estamos aqui à disposição. E muito obrigado por ter chegado aí até o final desse vídeo, espero que seja realmente interessante para vocês. Até a próxima.